Olá, boa noite. A sexta-feira é marcada pela volta dos manifestantes às ruas da capital. E veja também no Band Minas. Criticada após confronto em protesto, polícia afirma que postura foi necessária. Promotor isenta a culpa do prefeito da capital na queda do viaduto. Bares que promoviam festas universitárias são interditados. E ainda, futebol, com a análise da derrota que custou a liderança do Atlético e do jogo considerado o pior sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a partir de agora. Criticada pelo uso excessivo da força, a Polícia Militar se manifestou hoje pela primeira vez após o confronto no protesto contra o reajuste da tarifa de ônibus da capital e se diz preparada para a manifestação desta noite. 2 dias após o confronto com os estudantes do Movimento Passe Livre, que manifestavam contra o aumento da tarifa de ônibus na capital, a PM se defende das acusações de que houve uso excessivo da força para impedir a ação de vândalos. O emprego de força foi no momento em que a polícia foi agredida. Foi necessário empregar a força. Nós entendemos que, se houve alguma ação que foi contrário às recomendações que nós temos, isso, obviamente, a Polícia Militar vai adotar todas as medidas que são necessárias quanto a isso. Porém, temos que lembrar que nós temos ordem para cumprir e fazer cumprir a legislação brasileira. Durante o tumulto, 62 pessoas foram presas, entre elas 2 menores. Outros 100 manifestantes acabaram feridos por balas de borracha. Outro protesto dos estudantes acontece hoje e a PM vai reforçar o efetivo no hipercentro da capital, com 500 policiais. Nós vamos empregar o efetivo compatível, condizente para o que nós vemos lá e temos uma tropa de prontidão em condições de ser empregada também. No próximo domingo tem mais manifestação em Belo Horizonte. Desta vez o protesto é contra o governo federal. O movimento acontece em várias cidades do país ao mesmo tempo. Na capital, a Polícia Militar já montou um esquema especial de segurança que contará com pelo menos 2.000 militares nas ruas. Nós vamos ter todo o turno de serviço lançado, nós vamos ter o batalhão de polícia de choque, o batalhão Rotan, nós vamos ter cavalaria trabalhando, batalhão de trânsito, o 1º batalhão. Todas essas tropas vão estar empenhadas, mobilizadas para garantir isso. Existe uma preocupação com o pessoal do protesto de hoje, está participando também e causar algum tumulto? Olha, a preocupação ela existe não só com relação a isso, né? A gente tem o dever de garantir que a manifestação aconteça, desde que siga o preceito constitucional de se comportar de forma pacífica. Diferente dos protestos de quarta e hoje, a manifestação de domingo, segundo a PM, foi comunicada e por isso eles puderam fazer um planejamento. A partir do momento que se planeja o trajeto, a Polícia Militar, junto com os órgãos de trânsito municipal, tem condição de fazer um desvio, condição de comunicar previamente às pessoas que naquele local, naquele dia, o trânsito vai estar bloqueado, como é feito em estádio, como é feito em outros tipos de eventos, para que as pessoas se organizem. Desta forma, a manifestação não impacta a ordem pública. E o repórter Augusto Medeiros acompanha o protesto que ocorre neste momento na Praça 7. Boa noite, Augusto. Monique, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui da Avenida Afonso Pena, onde neste momento os manifestantes estão caminhando pelo centro da cidade e eles estavam reunidos na Praça 7. E agora, seguindo determinação da Polícia Militar, os manifestantes estão ocupando apenas 3 faixas da avenida e o trânsito liberado, como vocês estão vendo na imagem. O protesto segue pacífico, a Polícia Militar fazendo a segurança. Pelo menos 500 policiais militares reforçando. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar a prefeitura ali toda ocupada por militares. Polícia, viaturas do choque neste momento também. Tudo tranquilo por aqui. Os manifestantes agora seguem em direção ao Hospital João 23. Eu volto com você, Monique. Muito obrigada, Augusto. A gente volta a falar também sobre essa manifestação que acontece neste momento aqui na capital. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, prestou depoimento nesta manhã sobre a queda do viaduto Batalha dos Guararapes. O Ministério Público notificou o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, para esclarecer algumas dúvidas da promotoria sobre o envolvimento dele na queda do viaduto Guararapes e também sobre contratos de obras de mobilidade feitas na capital. Em decorrência das apurações e pelo fato dele ser chefe do Poder Executivo, né, o chefe da administração pública,
no sentido de esclarecer a respeito da sua participação em todo o contexto referente a essas obras do BRT, incluindo o desabamento do viaduto Guararapes. O depoimento do prefeito durou pouco mais de 1h30. Depois de conversar com o promotor, Márcio Lacerda saiu do prédio sem falar com a imprensa. De acordo com Eduardo Nepomuceno, a responsabilidade do prefeito no desabamento está descartada. Mas Lacerda poderá responder por improbidade administrativa caso irregularidades em contratos das obras de mobilidade urbana sejam confirmadas. A gente buscou esgotar, vamos dizer, todas as possibilidades da investigação. Ela está em vias de conclusão, ainda não está concluída, né? Para que a acusação, a propositura de ações, ela seja feita dentro de todos os critérios jurídicos e justos possíveis. O Ministério Público vai aguardar o prazo de 30 dias para que o município termine os cálculos dos prejuízos causados pela queda do viaduto Guararapes. Só ao final deste período é que o MP vai poder determinar as responsabilidades civis de cada um dos envolvidos. Por meio de nota, a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte informou que o prefeito reconheceu no depoimento que houve erro de cálculo pela Consol, mas disse que não havia sido informado sobre a possibilidade de queda do viaduto, nem sobre uma possível paralisação dos trabalhos por conta de um risco. A nota diz ainda que Lacerda negou que as obras tenham sido aceleradas em função da Copa do Mundo. 5 bares do entorno da PUC Minas foram interditados hoje por promoverem festas universitárias sem respeitar as normas do Código de Posturas. Policiais militares, guardas municipais, fiscais da prefeitura. Uma estrutura grande foi montada para interditar 5 bares e restaurantes neste centro comercial localizado ao lado da PUC, no bairro Coração Eucarístico. Nós temos informações que não só esses 5 estabelecimentos, como os diversos outros, funcionaram no dia de ontem para hoje até tarde. As portas dos estabelecimentos nem chegaram a abrir hoje cedo e foram lacradas. Segundo este gerente de fiscalização da prefeitura, os comerciantes não tinham autorização para promover ou apoiar eventos e festas de estudantes. Os bares aqui, em parceria com os estudantes, realizavam eventos aqui não licenciados no logradouro público. E é importante frisar que os bares eles têm autorização para funcionar dentro dos seus limites. Eles estavam utilizando o passeio e o logradouro público como extensão das suas atividades. Isso é completamente ilegal e eles foram notificados anteriormente, chegaram a ser multados, mas sempre que a gente fazia ações aqui, eles recuavam nas suas ilegalidades. Não encontramos comerciantes ou funcionários dos estabelecimentos interditados. O presidente da Associação de Moradores do Bairro acredita que a ação veio tarde demais. Os comerciantes já estavam descumprindo um acordo anterior feito com o Ministério Público. Porque havia um acordo entre o pessoal do Shopping Rosa, da própria síndica, com os comerciantes do bar aqui, né, esses comerciantes que estão localizados, para que esses bares funcionassem até às 22 horas. E esse acordo não foi cumprido, inclusive com o Ministério Público. Quer dizer, eles romperam um acordo com o Ministério Público. Imagina, se eles não respeitaram o Ministério Público, eles vão respeitar os moradores. A polícia avisa que a partir de hoje vai monitorar outros bares da região. Nós estaremos a partir de hoje monitorando todos os bares que estejam descumprindo aí o Código de Postura e bem como a lei das contravenções penais no que se diz a respeito à perturbação do sossego alheio. A seguir, novas informações sobre o protesto na capital e ainda autoridades internacionais discutem a mobilidade urbana. É daqui a pouquinho aqui no Band Minas, agora são 6h59. Eu volto já já. Jornal Band Minas.